Então, a aulinha de hoje, nós vamos tentar justamente ver essas questões, né, do Linux. Eu estava vendo aqui os resultados, não foram tão bons, né, pessoal? Então, vocês estão vendo aí um exercício valendo 30 pontos, né? A média aí, ó, tem o mediano, a mediana, a média foi 20 pontos, né? Então, vocês estão vendo aí que tem muita gente com dificuldades, tá? A maioria aqui está mais ou menos. É um exercício que ainda está em aberto, que ainda poderia ser corrigido, mas a gente tem que fechar uma nota, né? Então, essa nota desse exercício aí vai juntar com aquela nota do primeiro exercício, que foi apenas introdutória, né? Uma coisa bem light. Ali é participação, aqui não, aqui é realmente um exercício avaliativo, né? E aí a gente vai juntar isso aí com a nota da nossa prova, que será semana que vem, tá bom? E aí forma a nota da unidade. Então, o que eu vou abrir aqui para vocês é exatamente a questão desse exercício, tá? Então, era até semana passada, eu vou bloquear aqui para não aceitar mais resposta. E aí a gente vai responder aqui. E eu vou começar aí a pedidos pela parte do Linux, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade no Linux, a gente vai tirar agora. Uma coisa, a característica do Linux, né? Vamos lá. Onde é que a gente pode pegar esses contextos, essas definições, né, sobre Linux e tal? Naquelas apostilas que eu passei para vocês, né, no Classroom. Então, se você for lá em qualquer uma daquelas apostilas, tanto a do IF de Brasília, como a outra, tá? Então, da ETEC, qualquer uma delas vai ter essas definições do que é Linux, do que é uma coisa multitarefa, né? Apesar do nome já dizer muita coisa, né? Multi quer dizer muitas, né? Multitarefa, muitas tarefas, muitas atividades ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai abrir os processos e vai examinar, né? Vai ver que tem várias coisas, né? Vários programas rodando ao mesmo tempo no nosso computador. A gente já até aprendeu que não é exatamente ao mesmo tempo, né? Vou botar aqui para eu responder. Não é exatamente ao mesmo tempo, mas de que é considerado multitarefa, mesmo que as tarefas sejam sequenciais, não sejam exatamente paralelas, né? Então, isso é o que a gente chama de multitarefa. Então, todo o sistema Linux, Windows, ele é multitarefa, ele permite que você faça mais de uma atividade ao mesmo tempo. Professor, e qual é o contrário de multitarefa? É o monotarefa, uma coisa de cada vez. Então, esse mono aqui é ele mostra, né, ele executa uma atividade de cada vez, tá? Um programa por vez. Ok? Então, essa é a diferença do multi para o mono, tá? Então, vamos lá, vamos tentar responder aqui. Então, em relação ao Linux, eu não vou abrir aqui as apostilas, vocês depois procurem dentro dela, onde que está escrito que o Linux é multitarefa, tá? Então, ele é um multitarefa, então tem aqui 3 opções que a gente poderia marcar, mas a gente só vai poder escolher um. Então, a gente tem que olhar agora se ele é multiusuário ou monousuário. Eu posso cadastrar mais de um usuário e posso logar ao mesmo tempo em vários usuários? Então, claro, pode sim. Todo sistema pode, professor? Não. Não é todo sistema que pode. Vocês estão vendo aqui, ó, se eu encerrar aqui a sessão, ele permite que você entre com outra sessão. Porém, mais do que isso, né? O Linux, ele permite, por exemplo, que eu abra um terminal aqui com um usuário
eu posso abrir um outro terminal com outro usuário. E tem aquelas máquinas virtuais que a gente falou também. Cada máquina dessa eu posso rodar um programa e cada programa com um usuário diferente. Isso é muito prático, é muito bom quando a gente está simulando cliente-servidor, quando a gente está testando alguns softwares, tá? Banco de dados e tal, que aí você vai emulando várias pessoas logadas, né? Então, é muito bacana isso, ser multiusuário e ser multitarefa, né? E, finalmente, ele é open source, tá? Então, o que é open source, né? Ele é código aberto. Um sistema código aberto significa que você pode, né, não só usar o sistema de forma até gratuita, como você também pode ter acesso ao código-fonte daquele programa, né, daquele sistema. Então, sim, o Linux é uma das características dele, né? Aí você diz, professor, e o Windows? Ele é tudo isso também? Então, o Windows também é multitarefa, sim. O Windows também é multiusuário, sim. Você pode logar, inclusive, vários usuários ao mesmo tempo também, tá? Na mesma máquina. Mas ele não é open source, tá? Ele não é gratuito, nem é código-fonte aberto. Então, a Microsoft, ela detém, né, o sistema Windows, tá? O sistema operacional Windows. Mas aqui a gente está falando de Linux, ok? Então, Linux, multitarefa, multiusuário e open source seria a resposta correta, tá? Aqui no sistema operacional, o kernel então, como a gente viu, né, lá nas apresentações anteriores, até pequenininho aí para vocês, nós vimos que o sistema operacional ele tem uma parte central e essa parte central se comunica com todas as outras, né? Então, se comunica com o hardware através dos drivers do sistema, né? Drivers dos equipamentos, dos dispositivos que são conectados ao computador. A gente também se conecta com os aplicativos, né? Através das APIs. Então, a gente tem uma interface para os aplicativos, tá? Então, também temos isso. E também temos uma conexão direta com o usuário, tá? Através da unidade. Aí tem as duas formas, né? Pela interface gráfica ou também tem a linha de comando, né? Então, essa é mais uma conexão, tá? Então, o que liga tudo isso, o que controla toda essa comunicação é exatamente o kernel. Então, dito isso, quando a gente vai ver as alternativas aqui, né? Que o kernel é um computador central, usando o sistema operacional de rede, nada a ver, não é nada de computador central. É o processo de intervenção do sistema operacional durante a execução de um programa, também não tem nada a ver, não é um processo. É o núcleo do sistema responsável pela administração dos recursos do computador, dividindo-os entre os vários processos que os requisitam. No caso do Linux, o kernel é aberto, o que permite sua alteração por parte dos usuários, tá? Então, esse de fato seria a nossa resposta correta, o que é o kernel. Tá? E aí, continuando, um pedido de atenção e de serviço feito à CPU, não, na verdade o kernel vai até fazer esse tipo de pedido e tal, mas a resposta mais correta seria realmente que é o núcleo do nosso sistema operacional, tá? E finalmente aqui é a técnica usada para permitir que o usuário dê instruções para a máquina usando instruções gráficas. Isso aí é a interface com o usuário, né? A UI. Sim, a gente tem, mas isso faz parte do sistema operacional e está conectado ao kernel, mas isso não define kernel, tá? Ok? Então, tranquilo aí. Agora, quando a gente vai aqui para essa questão dos comandos, pessoal, aí veja, como eu falei, o ideal é você estar fazendo a sua prova, né, o seu exercício, com o Linux instalado. O professor não tem o Linux. Ok, usa um navegador, usa um emulador de Linux, tá? Aí a gente colocou vários lá na nossa Classroom para vocês testarem.
Professor, mas eu não tenho um computador. Tá, então eu mostrei para vocês também como usar o terminal, né, um emulador de terminal pelo celular, né? Então teste aí, veja o que cada comando desse faz, né? Por exemplo, ls, quando a gente vai para o ls, ele, opa, peraí que tem que ser minúsculo, hein? ls, ele lista os arquivos e diretórios existentes naquela pasta. Então, a melhor resposta aqui, ó, lista arquivos e diretórios, tá? MV, o que é MV? O professor não lembra o que é MV. Novamente, gente, olha só, eu não ensinei tantos comandos para você, né? Eu ensinei o comando de copiar. Alguém lembra qual é o comando de copiar? Aí vocês, não lembro, professor, mas se você apagar todas as letras, deixar só as 3 primeiras e deixar apenas as 2 primeiras consoantes, você encontra exatamente o comando. Então, CP é o comando de copiar. Tá? Então, você copia alguma coisa para outro lugar, faz uma copy, tá? Uma clonagem. Tá? Então, CP é copiar. CP está aqui? Tá. Onde é que está copia, arquivo ou pasta? Tanto faz, tá? Ele tanto copia arquivo como pasta. Ok? Aí o outro comando, não é copiar, eu queria o comando mover. Como é mover? Então, mover, aí você escreve o mover, deixa só as 3 primeiras letras, tira a vogal, deixa só as consoantes, e aí você tem o comando mover, tá? Então, veja que é relativamente simples você lembrar desses comandos, né? Então, MV move arquivo ou pasta de um canto para o outro, de um diretório para o outro, tá? Beleza? Makedir, mkdir. Eita, pessoal, mas esse aqui é difícil, hein? Pois é. Mkdir, pessoal, ele vem do make, é fazer, né? Fazer, ou criar, e dir vem de diretório, tá? Então, makedir é fazer ou criar diretório, ok? Então, makedir, ele cria um diretório, tá? Então, esse é o comando makedir. A gente também ensinou o outro comando, que é o comando que PWD. O que é o PWD? PWD, ele vai mostrar para a gente onde a gente está dentro dos diretórios do Linux, né? Então a gente viu que o diretório de Linux ele tem várias partes, né? Que ele começa com barra, né? Então lá no barra a gente tem os diversos subdiretórios e à medida que a gente vai entrando nesses diretórios, né? Vai descendo níveis, a gente vai podendo usar esse comando pwd para saber onde a gente está dentro do Linux. Então, eu estou aqui no meu barra, se eu der um pwd, ele vai mostrar o barra, né? E no Windows lá seria o C dois pontos barra. Aqui é simplesmente barra, tá? Então, o pwd faz isso, ele mostra em que local do Linux, em que diretório você está. Então, tá aqui, ó, mostra qual é o diretório atual, tá? Esse é o pwd. E, finalmente, o CD, né? CD, ele vem do termo change, que é mudar, dir, diretório. Então, change dir, ou CD, é simplesmente mudar diretório, tá? Então, CD é para você mudar o diretório atual. Aí a gente viu que o CD sozinho, ele vai para o principal, né? Vai para o meu diretório do usuário. Veja, não é o barra. O barra é o diretório raiz. Vamos dizer, é o início de tudo. Quando a gente bota só CD, a gente vai para o diretório principal do nosso usuário. Cada usuário vai ter o seu diretório principal, né?
Então, toda vez que eu vier aqui de onde eu estiver, não importa, eu boto apenas CD, sem espaço, sem ponto, sem nada, ele vai lá para o diretório atual. Então, tá aqui, ele saiu do barra e veio para o tio. O tio é o quê? É o equivalente a barra home, barra ubu20, que é exatamente o diretório principal do meu usuário ubu20. Bom, aí nessa última questão aqui, que eu achei interessantíssima, né? Por ela ter quadrados, significa que você pode ter mais de uma resposta, tá? Então, o que eu quero aí é renomear um arquivo a.txt para b.txt. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar no diretório. Vamos entrar no diretório aqui chamado fundamentos. Então, cd fundamentos. Deixa eu ver o que, é que tem aqui dentro. Tem algumas coisas aí, mas o que eu quero é criar um diretório, eu quero criar um arquivo a.txt. Então, a gente já aprendeu que para criar um arquivo é assim, mas o que eu quero é renomear esse arquivo para b.txt. Deixa eu mostrar aqui, o a.txt está aqui, e eu quero que ele seja replicado, copiado, na verdade, renomeado, né, para b.txt. Vê só, gente, se a gente fizer um cp a.txt para b.txt, o que acontece? Veja, eu quero renomear, tá? Então, o a.txt vai virar b.txt, tá? Se eu fizer uma cópia, olha só, se eu fizer uma cópia a.txt para b.txt, o que vai acontecer? Então, vamos olhar, vamos botar um ls, olha só, eu criei uma cópia exata de a.txt para b.txt. Então, essa resposta não resolve o meu problema. Qual é o meu problema? É renomear. Se eu vou renomear um arquivo, significa que esse arquivo ele não vai mais existir. Concorda? Então, antes se chamava a.txt, agora se chama b.txt. Eu não posso ter uma cópia do a.txt, entende? Então, essa primeira resposta aqui estaria errada, né? Não seria para assinalar. E o comando mv? Pois é, o comando mv, deixa eu só apagar aqui o... Deixa eu só apagar aqui o b.txt, só para não confundir, tá? Bom, apaguei. Voltamos lá para o início, né? Então, tá aqui só o a.txt. Agora eu vou testar o mv a.txt para b.txt. Então, quando eu faço esse move, né, esse mover, vou lá e dou ls, vocês vão ver que o a.txt, que antes estava aqui, depois da Ana, ele sumiu. E o b.txt, que não existia, agora ele apareceu, mostrando que a gente conseguiu renomear um arquivo. Ah, professor, então renomear é a mesma coisa que mover? Bom, sim, não é exatamente, mas é. Aqui no caso, a gente está movendo e mudando o nome. A gente poderia mover sem mudar o nome, tá? Então, esse comando mover, ele também é usado para renomear, tá? Então, essa seria uma resposta, ok? Bom, copiar b.txt para .txt, é claro que não é, né? O b nem existe, e a gente tenta copiar ele para o a, e na verdade a gente quer o contrário. Então, essa resposta terceira aqui não funciona. Essa resposta quarta, copiar A para B, funcionaria exatamente igual à primeira opção, porém, sem as extensões e sem apagar o A, o arquivo A, né, que não é o que a gente quer o A.txt. Então, não serve essa resposta, essa quarta opção também, tá? Não serve.
E essa aqui, ó, mv-i a.txt para b.txt. Então, esse "-i", pessoal, como eu falei para vocês, eu acho que umas 2 aulas atrás, então, comandos Linux, comando mv, o que que acontece? Deixa eu só pegar aqui um guia Linux, olha só. Guia Linux. O comando mv, que é para mover, ele tem essas opções de comando. Então, mv-i é isso aqui, ó. Move o arquivo, mas pede confirmação caso já exista um arquivo no destino com o mesmo nome. Então, no caso aqui da gente, olha só, ele já tem o b.txt, né? Pois é, eu vou criar aqui o a.txt de novo, só para a gente fazer uma nova cópia. Então, a gente já tem, ó, o a e já temos o b, beleza? Temos os dois. Eu vou até dar um ls-l para vocês verem a data, né? Então, esse aqui eu acabei de criar, 5h45. Esse aqui eu já tinha criado, 3h45. Esse aqui eu já tinha criado anteriormente, 3h41. Então, o que a gente vai ver é o que acontece com esse comando mv-i, do jeito que está aqui na nossa resposta, tá? Então, mv-i, a.txt para b.txt. Então, vamos lá. mv-i, que é o parâmetro, a.txt para b.txt. Tá? E quando eu dou um Enter, ele vê que existe algo, né, que já existe o arquivo, e pergunta, quer sobrescrever? Como assim sobrescrever, professor? Pois é, ele vai colocar por cima. Não importa o que tenha dentro de b.txt. Na hora que a gente coloca o comando com o comando mv, ele simplesmente pega o arquivo A e move para o arquivo B, independente se o arquivo existe ou não. Olha que perigo, hein? Eu vou botar aqui não, para ele não sobrescrever, tá? E vou fazer esse comando de novo, sem o "-i". Sem o "-i". Então, na hora que eu faço o comando sem o "-i" e dou um Enter, ele não reclama de nada. Ele simplesmente faz. E esse é o perigo, olha. O a.txt sumiu, apareceu aqui o b.txt, mas olha a hora. 3h45. Então, veja que o b.txt que tinha lá de 3h42 morreu, né? Foi embora, sem perguntar, sem nada. Então, muito cuidado ao usar o comando mv sem o bendito "-i". Coloca o "-i", porque você garante que se o arquivo já existir, você pode até sobrescrever, mas você é perguntado, né? Ele não faz de forma automática. Ele lhe pergunta, olha, já existe um arquivo com esse nome, tem certeza? E aí é com você, tá? Deixa eu só fazer aqui mais um exemplo, ó, b.txt para c.txt, vamos lá. Então foi. Viu que ele não perguntou nada? Por que ele não perguntou? Porque o C já existe, tá? Então o C, na verdade, perdão, o C não existe, né? Então, como não existia o c.txt aqui, ó, não existe nesse diretório, ele simplesmente fez, sem questionar, sem falar nada, sem perguntar nada, tá? Mas, professor, você colocou o "-i". Pois é o "-i", ele só funciona caso tenha algum arquivo, com o mesmo nome. Então, ó, move o arquivo, mas pede confirmação caso já exista um arquivo. Se não existir, ele faz. Ele não pede confirmação. Eu, particularmente, pessoal, acho que esse comando mv sempre deveria ter esse "-i". E a gente deveria colocar alguma coisa, né? Alguma letrinha, algum parâmetro independente, para a gente não precisar pedir confirmação, como está aqui o "-f", entendeu?
Então, menos F, ele não pede a confirmação, tá? Então, o padrão é o menos F, tá? Então, enfim, eu sinceramente acho muito perigoso um comando desse jeito, tá? Então, gente, finalmente aqui, esse arquivo, essa opção é válida sim, tá? E o comando rn, que muitos poderiam dizer, rn vamos dizer, rename, né? Então, qual é o comando rn? Então, não tem, tá? Comando rn não existe. Não existe. Não existe esse comando renomear, tá? Então, pelo menos aqui no meu Linux Ubuntu. Então, são essas duas alternativas que estariam corretas, tá? Apenas essas duas. As demais estariam incompletas, ok? O comando cp, ele realmente copia, mas ele, vamos dizer assim, não renomeia, ele simplesmente cria um arquivo, mas deixa o arquivo original lá no diretório original, tá certo? Então, cp, ele faz o serviço pela metade, tá? Então, essa primeira alternativa não seria muito completa. Deu para entender, pessoal? Até agora tudo bem? Vamos fazer, então, o resto dos exercícios. Vamos lá para o início. E deixa eu ir lá para o primeiro, só para a gente fazer juntos, tá bom? Eu vou ampliar aqui um pouquinho mais a minha tela, para vocês que estão me assistindo pelo celular, tá? Então, vamos lá. A geração dos computadores. Como eu falei para vocês, a geração dos computadores ele começa a ser contado a partir do computador eletrônico. Então, todos aqueles computadores que a gente falou anteriormente e tal, que eu considero geração zero, mas na verdade é a geração pré-eletrônico. Então, vem os computadores mecânicos, né, de engrenagens e tal, e os computadores também eletromecânicos, né, que tem os relézinhos. Então, isso é a geração anterior, a pré-primeira geração. Então, na primeira geração, a gente substituiu o relé por válvula. Tá? Então, a válvula é o elemento assim, da eletrônica mais antigo que a gente tem, assim, no sentido de computação, tá? Da parte computacional. Então, válvula é o que faz parte da primeira geração. E o dispositivo que veio para substituir a válvula, que deu entrada, surgiu, né? Deu surgimento aí aos computadores da segunda geração, é exatamente o transistor. Então, o transistor ele veio para substituir a válvula, fazendo aquele chaveamento eletrônico, tá? Eu até queria mostrar uma coisa hoje, vai dar tempo, mas daqui para o final da aula eu vou mostrar, tá? Sobre justamente esse chaveamento, essas lógicas, é bem bacana. Vamos lá, aí os transistores eles foram ficando menores e foram sendo incorporados um ao outro, sendo montado num único circuito. Eles chamaram de circuito integrado, ou seja, muitos dispositivos lá dentro, né, integrados, juntos, funcionando de forma junta. Então, tá aqui, circuitos integrados é o que faz parte da terceira geração, tá? Esses circuitos integrados, eles começaram a ficar cada vez menores, mais complexos, e foram sendo incorporados dentro desses circuitos integrados mais funcionalidades, né? Multimídia, aceleradora de vídeo, várias partes, inclusive memória cache. Isso aí é o que a gente chama de processador de chip, tá? Então, o chip, ele é a nossa quarta geração, tá? E, finalmente, gente, a quinta geração, que é bem controversa, porque tem autor que acha que a gente ainda está na quarta, só vai para a quinta quando aparecer os computadores quânticos, enfim. No caso da gente, sobrou o processamento paralelo, então a gente vai considerar a quinta geração como processamento paralelo, tá? É uma das características dos autores que falam que já estamos usando a quinta geração. Mas, enfim, não vamos entrar aqui na polêmica.
e vamos marcar o que sobrou. Tá? Aí vai ter gente que vai dizer, não, mas eu acho que quinta geração é questão de conectividade e tal. Pois é, mas é uma das características. Para mim são várias que caracterizam o computador de quinta geração. Mas vamos lá, um sistema é definido como um conjunto de partes coordenadas que trabalham concorrentemente para realizar uma determinada tarefa. O que é concorrentemente? É de forma, vamos dizer assim, cooperativa, de forma uma parte ajudando a outra e todo mundo trabalhando em conjunto, né? Trabalhando de forma organizada. Ok, tudo bem até aí? Sendo este um todo organizado e complexo, assinale as partes do conjunto que formam o sistema computacional. Então a gente tem que lembrar daquele triângulo, né? Onde a gente tem lá o usuário, né? Que é o people, temos o hardware num lado e o software do outro. Então esse triângulo forma o nosso sistema computacional. Então a gente tem que olhar o que é que forma o sistema computacional, a parte do equipamento, né? Que é o hardware. Então, equipamento, ok, mas o equipamento não é chamado de software, o equipamento é chamado de hardware, tá? Aí vem os sistemas operacionais ou programas, que aí sim são chamados de software, então tá aqui o programas e sistemas operacionais, mas não é hardware, é software, então a gente marcaria essa também. E finalmente os usuários e programadores, que é o chamado peopleware, tá? Então é formando aí o triângulo das partes de um sistema computacional. Bom, gente, aí continuando, Charles Babbage desenvolveu em 1834 a chamada máquina analítica, capaz de executar as operações básicas e também de armazenar dados em uma memória mecânica, além de imprimir os resultados. Babbage é considerado o pai do computador, pois sua máquina possuía a base utilizada nos computadores atuais, que são as três etapas fundamentais. Quais são as três etapas? Então, a primeira coisa que a gente faz no computador é dar uma entrada para ele. Então, uma característica principal, vamos dizer assim, uma das, né, é você poder inserir coisas, né, nele. Tanto dados, quanto programas, quanto informações, enfim. Então, entrada é um ponto primordial. Assim como a saída. Não importa se é um monitor, não importa se é uma caixa de som, que vai dar um bip, vai acender uma luz, não importa. É uma saída, tá? É uma impressora, tudo é saída. Então, entrada e saída são as duas principais partes, mas tem uma terceira, né? Como eu estou falando aqui, são três etapas fundamentais. Então, o que é que sobrou? Processamento, conexão ou armazenamento? O que é que vocês acham? Então, se são etapas fundamentais, é claro que armazenamento ele é importante, mas para escolher essas três alternativas, não adianta você só ter, vamos dizer assim, dispositivos de entrada e simplesmente armazenar. E você não ter nada ali acontecendo. Então, armazenamento é importante? É, mas não é fundamental, tá? Por mais que você diga, professor, mas para ligar um computador eu tenho que estar com memória RAM. Então, a memória é fundamental. Mas vamos olhar aqui, se eu estou falando de três, e eu já eliminei duas, entrada e saída, das três que sobraram, eu tenho que escolher a mais correta, tá? Então, conexão não é a coisa mais importante, vamos dizer assim. O mais importante, de fato, é o processamento. Então, você tem aquela figura clássica, né? Da entrada das informações, do processamento das informações e da saída das informações. Então, armazenamento é importante sim, mas ela não é fundamental, né? Então, você pode ter equipamentos aí considerados como computadores sem memória, tá? Não é o caso dos PCs, que precisam pelo menos da memória RAM. Mas vamos lá, alguma pergunta até agora, pessoal? Pode me interromper se não estiver entendendo alguma coisa, tá bom? É importante perguntar hoje, não deixar para perguntar semana que vem, na nossa prova surpresa, né?
Software, marque as alternativas corretas. Nenhuma alternativa está correta? Bom, vamos ver. O hardware funciona automaticamente sem necessitar de nenhum software para comandar? Então, pessoal, a gente antes acha, né, que as máquinas elas são inteligentes e elas são criadas para funcionar sozinhas. Mas o que é funcionar sozinho, né? O que são aqueles braços mecânicos que a gente vê muito na indústria, fazendo soldas, fazendo pintura, fazendo várias coisas de forma automática? O que é aquilo? Aquilo é um hardware? É considerado um hardware? É sim, é um hardware. Ah, mas então ele funciona automaticamente. Funciona automaticamente, mas o que isso significa? Significa que o automatismo foi criado para aquela máquina funcionar. Então, a ideia, sempre que você vê algo funcionando de forma automática, significa que ela foi programada. Ou na fábrica, e ninguém mexe mais, a pessoa programou e fechou ali e vendeu, então você não tem acesso. Ou você pode ter dispositivos que são reprogramáveis, né? Então você programou uma vez, usou, depois quis alterar algum programa, e aí você consegue fazer isso. Então, a única certeza que você tem que ter, nenhum hardware vai funcionar sozinho. Ele sempre vai precisar de um software. Professor, mas meu HD funciona sozinho. Não, não funciona sozinho. Ele tem um software rodando ali. Tá? Você olhar o HD, ele não é só o disco, ele tem uma parte de circuito controlador. Aí nesse circuito existe um software que se comunica com o driver do computador. Então, muito cuidado com esses automaticamente aí, porque pode dar aquela impressão de que tudo funciona sem o auxílio do software, mas na verdade tudo tem software, tá? O funcionamento de um computador depende da existência do hardware e do software trabalhando de forma independente. Olha só, essa questão, ela é meia, vamos dizer, ela dá margem a você interpretar de duas formas, tá? Então, vamos lá. O funcionamento de um computador depende da existência do hardware e do software. Ok, até aí, certíssimo. O hardware e o software trabalham de forma independente? Um não depende do outro? Bom, vê só, eu acabei de falar que o hardware ele só funciona se tiver algum software funcionando, se tiver algum software comandando ele, né? O hardware é aquele soldado, né? O software é o comandante dele. O soldado vai ficar parado se o comandante não mandar ele marchar. Pelo menos deveria ser assim. Então, tá errado essa função, essa alternativa também. A existência do hardware e do software, ok, é fundamental para o funcionamento do computador, mas elas trabalham de forma dependente um do outro. Eles dependem, o hardware depende do software e o software depende do hardware também, né, gente? Então, é uma via de mão dupla. Bom, o que mais? O hardware segue as instruções de um programa para executar a sua tarefa. Exatamente, é esse o ponto. E softwares são também chamados de programas, sim, programas, sistemas operacionais, enfim. Finalmente, programa é um conjunto de instruções passo a passo que orientam o computador a fazer tarefas necessárias e produzir os resultados desejados. De fato, o programa é um conjunto de instruções passo a passo, sim. Então, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, aí vai passo 1, passo 2, passo 3, é aquela famosa, né, história da receita de bolo, né? Então, aqui é exatamente isso. Os programas é um conjunto de instruções passo a passo que orientam o computador, que controlam o computador, na verdade. É bem uma orientação, é um controle, a fazer tarefas necessárias e produzir os resultados esperados. Pronto, isso aí também está correta, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui falta faz um café. Software é um conjunto de instruções armazenado no hardware, tananã, e executado quando solicitados. O software é um conjunto de instruções armazenadas no hardware qual? Na memória RAM?
na memória HD, ou no disco HD. Bom, só temos essas duas opções. Como a gente sabe, né, quando a gente instala algo no computador, você está instalando, de fato, no HD, tá? Então, o HD, ele tem, é considerado a memória permanente. Então, aqui a melhor resposta seria disco de HD. Disco de HD. Então, a gente tem essas duas possibilidades que a gente vai ver na próxima pergunta, né? Que vão para Tananã e são passados em pedaços para Tananã. Olha só. Vamos olhar aqui o que está escrito dentro dessas duas alternativas que a gente já está de olho, né? Então, o primeiro tracejado aqui, não, o primeiro é esse, né? Que é o disco de HD. O segundo é esse aqui, que eu não sei o que é, mas todos aqui estão falando memória RAM, disco de HD, disco de HD. Bom, como eu sei que o primeiro é disco de HD, que é onde as instruções de fato ficam armazenadas de forma permanente, então a outra memória que a gente tem é exatamente a memória RAM. Então, disco de HD é o primeiro preenchimento e memória RAM é o segundo preenchimento, mostrando aí que pode ainda ser uma dessas duas alternativas, ou a segunda ou a última. Aí vamos lá. E são passados em pedaços para monitor de vídeo ou processador? Ah, professor, não sei. Beleza, então vamos olhar o resto, né? Os resultados dessa execução, processamento, produz novas informações que podem ser também armazenadas ou simplesmente apresentadas. E aí, novamente, um tracejado, alguma coisa, e se a gente for olhar aqui, no processador, no monitor de vídeo. Olha só. Então, produz novas informações que podem ser também armazenadas ou simplesmente apresentadas. Então, se elas forem armazenadas, os resultados armazenados, eles são... Cadê? Eu me perdi agora, ó. Então, a gente tem a primeira opção, que é disco HD, a segunda opção, que é memória RAM, por enquanto só tem essas duas alternativas, e a terceira opção aqui, ó, e são passados em pedaços para ser processado. E quem processa os processos? Então, a gente tem duas opções, monitor de vídeo ou processador. Não, quem processa os processos é o processador, tá? Então, você vê que a última linha é a mais correta. Ok? E vamos para outra atividade. Então, tem que faça as relações abaixo. Sistema operacional são softwares que têm finalidade de desempenhar tarefas específicas? Bom, não exatamente, né? Não exatamente. Novamente, a gente deve sempre olhar qual é a resposta mais adequada. Não significa que as outras poderiam, não são de jeito nenhum. Não, poderiam ser. Mas para a nossa situação, a gente quer a resposta mais correta possível, tá? Então, são softwares que têm finalidade. E o que é que são softwares? Aplicativos ou sistemas operacionais? Porque, veja, compiladores e interpretadores não são softwares. Então, por enquanto, a gente está na dúvida entre esses dois. Tem a finalidade de desempenhar tarefas específicas. Bom, se são tarefas específicas, não faz muito sentido marcar o sistema operacional, que na verdade ela tem múltiplas tarefas muito bem espalhadas e não são exatamente específicas, tá? Então a melhor resposta aqui seriam os aplicativos. Aí sim, o desempenho dele é específico, é pontual. Professor, na próxima semana a sua aula vai ser presencial? Então, ontem eu recebi a mensagem do coordenador, né, do curso. A gente, de fato, tá vendo como é que a gente vai fazer na semana que vem, né? Eles estão organizando isso.
Provavelmente semana que vem não será presencial, vai ser online, vai ser nossa prova. Aí não tem necessidade de ser presencial. Professor, mas eu estou sem computador. Bom, vai ter que fazer pelo celular, tá? Mas a gente só vai ter nossa primeira aula presencial na outra semana, tá? Então, olhando aqui o calendário, próxima semana é 24, então a gente só vai ter aula presencial de fato na disciplina de fundamentos, dia 1º de novembro. E aí, pessoal, eu chamo a atenção ao seguinte também. Dia 24 a gente vai começar às 3h15, como a gente começa sempre, porém, dia 1º a gente vai começar um pouquinho mais tarde, tá? Então vai ser presencial no campus. Se eu não estiver enganado, eu tenho que confirmar isso, mas eu acredito que não vai ser obrigatório, por enquanto. Eu não sei, eu não estou entendendo se a gente vai ter que continuar gravando ou não as aulas, tá? Eu acredito que sim, mas eu tenho que confirmar. Então, não vai começar exatamente às 3h15, vai começar depois das 3h30. Isso porque a gente tem uma aula antes, de uma outra disciplina, que aí vai usar o laboratório, tá? Então, a gente vai dar esse espaço para esse outro professor, e logo em seguida a gente entraria às 3h45, tá? E aí a gente não acaba de 5h30, tá, pessoal? A gente vai tentar acabar de 5h30 para não atrapalhar muito vocês, mas o correto, né, assim, vai ser a gente acabar de 6h15, tá? Então, como é o primeiro dia presencial, a gente vai tentar ser um pouco menos tolerante, a gente vai passar uma atividade, e o aluno que se sentir à vontade de fazer em casa pode fazer nos minutos finais da aula, né? E o aluno que não tiver computador em casa e tal, e quiser ficar lá até as 6h15, vai poder ficar, entendeu? Vai ser nosso laboratório entre 3h30, na verdade, 3h45 e 6h15, ok? Então, isso dia 1º. Semana que vem, normal, aqui online, só que a gente vai começar de 3h30, pontualmente, a nossa atividade, tá? Quem chegar atrasado vai poder entrar, professor? Na verdade, eu vou dar uma tolerância de 5 minutos. Então, veja, a aula é de 3h15, eu vou passar 15 minutos aí tirando dúvidas, a gente começa de 3h30, e 3h05, perdão, 3h35, depois de 3h35 a gente não vai poder mais permitir que o aluno entre na atividade. Deu para entender, gente? Então, semana que vem, por favor, tentem ser bem pontuais, tá? Vamos lá. São programas utilizados para construir outros programas. Opa! Programas para construir programas. Sistema operacional não é para isso. Aplicativos também não é para isso. O mais correto seria os compiladores e interpretadores. Então, são programas para construir outros programas. Ok? Então, professor, mas um editor de texto não é um aplicativo? E eu não posso criar um programa em Python, por exemplo, usando um editor de texto, um bloco de notas? Sim, poderia, né? Então, novamente, qual é a resposta mais correta, né? É aplicativos ou compiladores e interpretadores, entende? Então, na hora que você usa um bloco de notas para criar um aplicativo em Python, sei lá, um shell script da vida, você, na verdade, está usando aí está transformando, né, seu editor de texto em um interpretador, né? Ele não é um interpretador, a gente vai escrever para o interpretador, vamos dizer assim, interpretar aquilo que está escrito. Fala da forma mais simples. Bom, o que mais? É carregado para a memória RAM após as tarefas iniciais executadas, né? Opa, peraí, vamos de novo. Algum desses três aí é carregado para a memória RAM
após as tarefas iniciais executadas, após ligarmos o computador. Ficou após e após aqui, né? Então, o que é carregado na memória RAM quando a gente liga a máquina? São os aplicativos, são os compiladores ou é o sistema operacional? Então, uma das primeiras coisas que acontece, né, no nosso computador é exatamente isso. Você está ali, ligou, ele vai fazer os testes, né, na placa-mãe e tal, vai procurar nas memórias secundárias onde tem um sistema operacional. Tá no pendrive? Tá, então ele carrega do pendrive para a memória RAM. Tá no HD? Tá, então ele carrega do HD para a memória RAM. Mas ele sempre vai ser carregado na memória RAM. Bom, é o software fundamental que controla as atividades do próprio computador. Novamente, né? Software fundamental, software base para tudo. Hoje são os exatamente sistemas operacionais, que é o que faz tudo funcionar, tá? E, finalmente, é uma espécie de administrador do ambiente computacional, gerencia a memória, as operações de entrada e saída e a execução dos demais programas. Então, isso também é o sistema operacional. Deu para entender, pessoal? Então, estamos aí com essas respostas, tá bom? Vamos dar uma conferida aqui. Próxima, que a gente já respondeu. E, finalmente, a gente vai enviar respostas. Cadê o gabarito? Gabarito. Bom, já estou vendo aqui. Cadê o gabarito? Opa. Essa eu não entendi, não. Gabarito está aqui, né? Então, a primeira questão, tudo certo, tá tudo correto. A segunda também, tá? Hardware, software, people. Terceira também, entrada, saída e processamento. A quarta está aqui também, software são chamados de programas. Programas é um conjunto de instruções passo a passo, que orienta o computador a fazer as tarefas necessárias e produzir os resultados desejados. E, finalmente, hardware segue as instruções de um programa para executar sua tarefa. Tudo correto aqui. Aqui, disco HD, memória RAM, processador e monitor de vídeo, né? A ordem que a gente colocou. E, finalmente, aqui, o último, né, sobre o sistema operacional, tudo correto também. E, finalmente, o Linux, multitarefa, multiusuário, open source. Kernel é o núcleo do sistema, corretíssimo. E, finalmente, os comandos Linux, né? Listar, copiar, mostrar qual é o diretório atual, cria um diretório, make clear, muda o diretório atual e, finalmente, move o arquivo ou pasta. Bom, aí a última questão, que é para renomear o arquivo A.txt para B.txt. Então, as duas alternativas corretas seriam essas duas. Eu dando destaque aqui a essa opção "-i", o parâmetro "-i", ele é muito importante na hora de mover. Lembrando que esse parâmetro, né, esse menos alguma coisa, que é geralmente uma letra, maiúscula, ou minúscula, dependendo da função, ou ela é maiúscula ou ela é minúscula. E, claro, cada função vai ter aquela letra com os parâmetros, né, dela, como parâmetro, né, para ativar algumas coisas ou não. Então, muito cuidado aí também, achando que "-i", eu posso botar esse "-i" em qualquer comando que vai funcionar. Não, não é assim, tá? Não é bem assim. Bom, então, essa foi nossa resposta das questões. Alguém tem alguma dúvida até agora? Algum questionamento? Que eu queria mostrar, para encerrar a nossa unidade, mais uma curiosidade, né, da nossa lógica de programação e tal, que talvez ajude vocês no quesito entendimento, né, do que é um computador, o que é como é que o binário funciona, por que binário,
Enfim, deixa eu abrir aqui rapidamente Tinkercad, né? O Autodesk Tinkercad, eu não sei se vocês já usaram, né? Alguém já mostrou para vocês, mas isso aqui é bem interessante, tá, gente? Quem quiser aí clicar e usar, é gratuito, tá certo? É bem interessante porque a gente consegue simular projetos 3D, né? Criar designs, conseguimos também criar circuitos eletrônicos, tá? Blocos lógicos, tá? Então dá para a gente também fazer blocos lógicos, enfim, é bem bacana, tá? E o que eu queria mostrar para vocês é a parte de circuitos, para a gente tentar, já que a gente está, vamos dizer assim, online, né? A gente tentar aqui apresentar para vocês o que é a lógica, né? Então, começando com um circuito bem basicão aí, que é uma lâmpada, tá? Uma bateria com positivo e negativo e uma chave. Se a chave está do lado esquerdo, o circuito não liga. Se a chave está do lado direito, o circuito liga, tá? Então, se a gente for simular isso aqui, a gente começaria justamente... Opa, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho. A gente conseguiria fazer essa chave rodar. Deixa eu iniciar aqui a simulação. Dar um F11 aqui para vocês ficar mais limpo aí para vocês. Opa. Tá, então, estou aqui simulando. Quando eu ligar a chave, a lâmpada fica amarela, mostrando que a saída, né, da nossa chave que a gente conseguiu ligar, né, passar uma corrente do fio vermelho para o fio verde. Então, o meu interruptor desse lado faz esse fechamento, né, do circuito. Então, quando eu clico aqui, ele simplesmente abre o circuito, a corrente para de passar e a lâmpada apaga. Tá? Então, esse é o circuito mais básico que a gente tem na elétrica, né, na eletrônica. E é a partir dele, né, que a gente vai poder imaginar os demais circuitos, inclusive as portas lógicas. Então, quando a gente tem apenas um interruptor, a lógica seria zero, a saída zero, ou seja, chave desligada, a saída também desligada. Depois você pode ir para a entrada nível lógico 1, e aí a saída também ir para o nível lógico 1, ou seja, a lâmpada ligar. Mas a gente, bom, só isso aí já não dá para a gente fazer muita coisa, mas quando a gente pega várias chaves e começa a fazer arranjos com elas, a gente começa a aparecer as lógicas, né? Então, a lógica mais simples que eu vejo para explicar a vocês é exatamente a lógica, vamos descobrir já já qual é ela, é colocando duas chaves em série. Tá? Eu estou aqui no meu simulador, o que é que eu fiz? Eu mantive aquela chave A e coloquei uma chave B. Só que veja, a saída da chave A vai entrar na nossa chave B. E a saída da chave B vai para a nossa lâmpada. Então, quando a gente vê que a chave A está ligada à chave B e a chave B está ligada na lâmpada, a gente tem um circuito que a gente chama de série, tá? Então, isso aqui, essa chave A está em série com a chave B, tá? Então, é uma coisa depois da outra. E essa primeira coisa está conectada apenas à segunda coisa, e a segunda coisa está conectada à lâmpada, tá? À saída. Então, aqui, gente, é bem interessante, porque quando eu ligo o a lâmpada não acende. Vou desligar o A. Vou ligar o B, a lâmpada também não acende. Vou desligar o B. Então, se a gente for montar, a gente chama de tabela verdade de um circuito desse, a gente está vendo que 0, 0, a saída é 0. 0, 1, a saída também é 0. E 1, 0, a saída também é 0.
E quando é que a lâmpada vai ligar? No circuito em série. Ele vai ligar quando o A estiver em 1 e o B estiver em 1 também. Aí a nossa saída é 1. Então, o circuito que a gente tem aqui, com duas chaves em série, é o circuito I, né? Porque ele precisa que a entrada A e a entrada B esteja em nível lógico 1 para poder a saída estar em nível lógico 1. Deu para entender, pessoal? Então, essa é o circuito mais simples que a gente tem. É o circuito que vocês têm dentro da casa de vocês, né? Você liga a lâmpada do seu quarto, é como se fosse a entrada B, e lá o disjuntor da sua casa, lá na frente, é como se fosse a entrada A, tá? Então, esse é um circuito que você usa todo dia aí, toda vez que você liga algum aparelho dentro da sua casa. Porque você tem que ter na entrada da casa um disjuntor, tá? Uma chave geral. Então, essa chave geral é que liga as demais chaves. Deu para entender, pessoal? Tranquilo até agora? Então, veja que um relé, ele é uma chave. Uma válvula, um dos funcionamentos dela é como chave também, só que é eletrônica. Um transistor também um dos funcionamentos dela, é também como uma chave. Estão entendendo? Então, você pode imaginar o seu computador como várias chavinhas lá dentro, tá? Só que elas não estão isoladas, elas estão em série, estão em paralelo, enfim, dá para a gente fazer todas as combinações possíveis aqui. O que é importante para vocês entenderem é que tudo isso aqui, ao invés de eu estar clicando, né, na chave, tudo isso aqui poderia ser controlado, vamos dizer assim, por outras saídas. Então, na verdade, um computador ele é várias ligações entre entradas e saídas e realimentações, de tal forma que você tem o processamento. Estão entendendo aí? Então, na verdade, quando a gente fala, o processador, a gente parece que é um negócio super, hiper complexo. É e não é. Ele é na construção, porque tem que ser bem pequeno, tem que ter muitos componentes e tal. Mas a filosofia dele nada mais é do que chaves que ligam e desligam. Deu para entender, pessoal? Então, assim, é a forma mais rudimentar, mais simples aí de demonstrar o funcionamento de uma porta lógica. No caso aí, uma porta I, tá? Que vocês vão usar muito na informática. A lógica I. Professor, e como é que seria a lógica OU? Então, em vez de as chaves estarem em série, a gente vai ter chaves em paralelo. Como é que eu sei que a chave está em paralelo? Então, é porque tanto a chave A quanto a chave B, elas vão estar ligadas tanto na pilha, olha só, a chave A e a chave B, A está ligado na pilha e está ligado na lâmpada. B está ligado na pilha e também está ligado na lâmpada, mostrando aí que você tem as duas chaves em paralelo. Se eu retirar uma delas, vai funcionar do mesmo jeito. Mas vê que legal isso aí. A lógica OU significa o quê? Ó, aqui eu estou com 0, em B eu estou com 0. A saída é 0. Então, 0, 0, saída 0. Agora, quando eu ligo 1, 0, a lâmpada ligou. A saída já é 1. Olha só, 1, 0 é 1. Agora, quando for 0 e 1, a lâmpada também liga. Olha só. E quando forem os dois, a lâmpada também liga. Então, com essa configuração, a lâmpada vai ligar quando A ou quando B for ligada, tá? Tiver em nível lógico 1. Então, quando A ou B forem ligadas, a nossa saída é 1. Tá? Então, novamente, é um dos circuitos mais que a gente mais usa, né? Dentro da programação, tá? Então, se isso acontecer ou aquilo acontecer, faça aquilo outro, tá? Então, na parte de automação também, a gente usa muito esse tipo de lógica, né? Então,
aprendemos aí duas lógicas básicas, a lógica I e a lógica OU. Dá para fazer uma combinação delas? Dá. Tá? Só que aí você vai criando lógicas que às vezes não tem nome, né? Mas essas duas são as principais. Aí fora essa, a gente tem a inversora, né? Então, como é a lógica da inversora? É quando eu ligar uma chave, quando eu for para nível lógico 1, a lâmpada desligar. E quando eu for para o nível lógico 0, a lâmpada ligar. Então, isso seria um circuito que a gente chama de inversora, tá? Deixa eu ver se eu criei aqui alguma inversora. Não criei uma inversora com lâmpada. Eu criei uma inversora com um LED, olha só. Com um LED. O LED, a única diferença para a lâmpada é que ele é polarizado, né? Ou seja, ele tem um positivo e um negativo. A lâmpada tanto faz o lado, tá? E o LED também, ele precisa de um resistor para funcionar. Mesmo na simulação aqui. E vê que legal, gente. Tá aqui minha chave. Quando a chave está em nível lógico 0, a minha lâmpada deveria estar ligada. Por que não está? Não sei. Será que eu inverti aqui? Ah, não. É porque eu não estou simulando. Pronto, agora sim. Nível lógico 0, o meu LED está ligado. Nível lógico 1, ou seja, eu liguei a entrada, a minha lâmpada apagou, tá? Então, apaguei a entrada, a lâmpada acendeu. Apaguei. Acendi a entrada, a lâmpada na saída apagou, tá? Isso é exatamente a lógica inversa. A entrada, a saída vai ser invertida, vai ter o sinal invertido em relação à entrada. Onde um é 0, o outro é 1, onde um é 1, o outro é 0. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? É só um complemento, isso não cai na prova, tá bom? Eu queria, inclusive, mostrar que dá para a gente fazer essas lógicas através por esse programinha, né? Através do nosso... da lógica de programação, né? Porque isso aqui é um microcontrolador. Então, você liga as duas chaves e observa o que acontece, tá? E muda a lógica no computador, que isso aqui é bacana, sabe, pessoal? O interessante é isso, olha. Você olha aqui a configuração, você tem uma chave ligada no pino 11, tem uma chave ligada no pino 4, e tem um LED aqui ligado no pino 13. Todo mundo está ligado ao GND. Não precisa prestar atenção nesse detalhe todo. O que é importante é que a gente tem duas chaves, tá? Duas chaves. E quando eu estou com as duas chaves desligadas, olha só. Quando eu estou com as duas chaves desligadas, o meu LED está desligado. Quando eu ligo uma delas, o LED acende. Vou desligar aqui, vou ligar aqui. Acendeu de novo. Então, que lógica é essa? É quando a chave A ou a chave B estiver ligada, a saída vai estar ligada, nível lógico alto. Então, se você for olhar o código, olha só. Se você for olhar o código... Tá em inglês, professor? Pois é, que eu não consigo nem ampliar muito, tá, pessoal? Felizmente aí não tem muito o que fazer. Mas se você for olhar aqui, o que você tem sem pegar nos detalhes, tá, pessoal? Mas se eu tiver aqui uma entrada no pino 11 em nível lógico alto e também uma entrada no pino 4 em nível lógico alto, e eu tiver esse símbolo OU, aí a gente tem aquela configuração. Se aquilo acontecer ou aquilo outro acontecer, a gente tem a saída em nível lógico alto. Se não acontecer, ele vai ficar no nível lógico baixo. Então, não precisa se preocupar aqui com o detalhe. O que eu quero mostrar é que, se a gente vir aqui e editar, vamos ter que editar aqui. Se a gente for editar não vamos precisar mexer em fio nenhum. Entende? Veja, tudo está acontecendo aqui dentro. Tudo é programação. Aqui dentro tem os transistores, aqui dentro tem
as ligações, tá? Então, quando eu venho aqui no código, substitui a lógica OU pela lógica e rodo, o que é que nós vamos ter? Eu vou desligar aqui, e a gente começa, ó. A é 0, B é 0, saída 0, beleza. A é 1, B é 0, saída 0. A é 0, B é 1, saída 0 também. Quando é que a saída é 1? Quando A e B for nível lógico 1. A saída é 1. Então veja que eu apenas mudei um parâmetro aqui, né? Opa, olha só. Eu apenas mudei essa lógica aqui, ó. Isso aqui simboliza a lógica I, tá, gente? E aquelas duas barras simboliza a lógica OU nessa linguagem, tá? Que a gente tá aqui com C++, tá? É a linguagem que que esse simulador aqui funciona, né? E que a gente poderia, inclusive, exportar para colocar no nosso Arduino lá e fazer isso acontecer realmente de forma real, né? Lá com a plaquinha. Mas era só para mostrar esse programinha para vocês também, né? Quem tiver curiosidade aí de explorar, que você não precisa comprar um Arduino para usar o Arduino, pode usar essa ferramenta gratuita, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu queria mostrar como a informática, né? Como você consegue, através da informática, mudar a programação, né? Mudar a sua saída de acordo com as entradas, tá? Então, isso é o que vocês fazem no programa. Ah, professor, mas isso é tão distante de um site. Não, não é. Tá? A ideia não é. Ok? O resultado, sim. Não, a gente no site não tem um LED acendendo e um LED apagando. Mas no, a lógica, as ideias são exatamente as mesmas. Tranquilo, pessoal? Pronto, aí com isso a gente encerra nossa primeira unidade, onde a gente viu hardware, vimos software, vimos um pouquinho de sistema operacional, exploramos um pouquinho o Linux. Quem quiser mais informações sobre o Linux, inclusive sobre o Windows, temos lá aquelas apostilas que a gente deixou lá no Classroom, tá? Então dá para você explorar um pouquinho ali. Tem uma das apostilas que fala um pouquinho do Windows, tá? E é isso. Nossa prova ela vai ser baseada basicamente nesses assuntos, ok? Então quem fez o exercício aí